Depois que o Ryuen desafiou a Sakayanagi, valendo que quem perder a batalha será expulso, esse último volume para encerrar o arco do segundo ano chegou com tudo. Além desses dois titãs, também teremos um duelo da Horikita versus a Ichinose, a tão protegida do Ayanokoji contra a Yandere, que ama muito o Ayanokoji de todo o seu coração. Fala pessoal, Ayana aqui, sejam muito bem-vindos, e se você gosta de Yokuzo ou Classroom of the Elite, se inscreve aqui nesse canal, deixa aquele like. Vou dividir esse volume em 3 vídeos, então se inscreve mesmo para não perder esse desfecho épico que vai acontecer. Façam suas apostas, quem vocês acham que vai vencer, Ryuen ou Sakayanagi, e entre Horikita e Ichinose, quem vocês acham que vão vencer também. Deixa aí e bora logo para o vídeo. O volume começa com um monólogo da Hoshinomiya, no caso uma das professoras da escola, dela contando sobre sua amizade e rivalidade com a professora Sabashira. Hoshinomiya culpa a Sabashira porque quando elas estudavam juntas, por causa de um namorico da Sabashira na juventude, ela acabou não se formando na classe A. Desde então, a Sabashira virou uma professora que almejava chegar na classe A. Isso nunca aconteceu com ela. A Hoshinomiya também virou uma professora da escola com o objetivo de não perder para a Sabashira. E assim começa uma batalha onde a Hoshinomiya não quer perder com seus alunos, no caso a classe D da Ichinose. Quinta-feira, segunda semana de março, a vida escolar do segundo ano está finalmente entrando no seu clímax. A Sabashira Sensei apareceu na sala de aula com uma atitude calma, dando até bom dia e foi respondido de uma forma dispensa pelo menos. Os alunos nos últimos dias todos têm prestado muita atenção ao que a Sabashira iria dizer após sua saudação matinal. Depois de uma série de erros, parecia que agora era a hora. Ela diz que vai informá-los os detalhes do exame especial do fim de ano, mas antes disso gostaria de dizer um breve anúncio. Até agora a Sabashira, a orientadora responsável por essa turma, já compartilhou muitas histórias sobre os exames especiais. Porém, dessa forma, a forma como ela iniciou a conversa foi claramente diferente das anteriores. Ela continua dizendo que esse é o 8º ano como professora dela na escola, que no passado ela foi responsável por 2 turmas e ela passou 6 anos como orientadora. E nesse tempo, nenhum deles nunca foi capaz de ser promovido para além da classe D. Olhando para o comportamento dela, isso não é particularmente surpreendente, já que a professora é muito fria. Depois que a Sabashira Sensei, foi lá, deu aquele todo discurso para os seus alunos, ela ligou o monitor e mostrou a classificação de todas as salas do segundo ano. A classe A estava com 1098 pontos, em seguida a classe do Ayanokoji, no caso da Horikita, que é a classe B com 983 pontos, a classe C com 730 e a classe D com 654. Além disso, a Sakayanagi é a líder da classe A, e a Horikita da classe B, Ryuen C e Ichinose D, como todo mundo já sabe. Os pontos de cada classe podem variar muito quando são realizados exames especiais, mas esse mês é simples, quando nada acontece, eles apenas diminuem ligeiramente. No início do ano letivo, houve um momento em que foram perdidos pontos por atraso, falta de avaliação negativa de conduta, mas não é possível esperar qualquer reposição por conta disso. A Sabashira continua dizendo que está claro que eles estão quase chegando na classe A, que é o grande objetivo, mas que é para nenhum deles abaixarem a guarda, para continuar avançando em direção ao objetivo. Esse é o pedido da professora deles. A Sabashira faz uma referência para os seus alunos, então ela se levanta lentamente a cabeça e respira fundo e abre os olhos, e fala que agora ela vai dar uma visão geral do exame especial do fim de ano. As palavras da professora devem ter preparado bem os alunos. Ninguém entrou em pânico e eles aceitaram suas palavras. Com calma, a professora operou o tablet e o conteúdo do exame foi exibido no monitor. Exame especial final do ano letivo, local do exame, edifício especial, paramento de classes. A classe A versus a classe C e a classe B versus a classe D, ou seja, a classe da Sakayanagi contra a do Ryuen e a classe da Ichinose contra a classe da Horikita. Ela começa a explicar as regras e as preparações vão ser a seguinte: as 4 classes devem selecionar representantes dentro do prazo estabelecido, uma vanguarda, meio guarda e um capitão. Pelo menos uma pessoa de cada gênero deve ser selecionado. Pode ser designado qualquer número de substitutos caso um representante esteja ausente no dia. Caso haja menos de 3 representantes, a escola selecionará aleatoriamente um representante. Regras do exame para os representantes. É utilizado um sistema de mata-mata com representante de cada classe: vanguarda, meio-guarda e capitão. A vanguarda recebe 5 pontos de vida e o meio-guarda 7 pontos de vida. E o capitão recebe 10 pontos. A primeira classe a perder todos os pontos de vida do seu capitão será declarada perdedora. Uma partida
partida 1 contra 1 e uma disputa dentre todas as regras estabelecidas. Não há empates e a prova será prorrogada conforme necessário até que o exame seja decidido no monitor, exibidos apenas os pareamentos das classes, o que já era de conhecimento geral desde o início. Uma sessão instituída, preparação, e a regra é muito simples nesse momento. Ainda não está claro qual será o conteúdo específico da partida. A sabatina fala que primeiro, ela quer que eles façam alguns preparativos antes do exame especial. Vocês devem ter percebido, mas vou explicar verbalmente assim mesmo. É fundamental que vocês discutem com uma classe e escolham bem os seus 3 representantes. Isso seria muito importante no resultado do exame. Por isso eu quero que vocês conversem com calma e tomem uma decisão de qual não se arrependerão. Se os 3 representantes foram derrotados, a classe perde. Independentemente do conteúdo do exame, a importância da escolha é clara. Basicamente qualquer um pode ser selecionado, mas há uma restrição de gênero. Então é preciso ter cuidado para não ter um grupo de 3 meninos ou 3 meninas. Se um dos representantes estiver ausente, parece que um substituto poderá ser escolhido. Nesse caso, não faria mal nenhum ter vários candidatos, apenas para garantir. A ordem da batalha é decidida ao mesmo tempo que a sessão, sendo vanguarda, o meio e o capitão. Aí a batalha começa. Logo em seguida, a sabatina desliga o monitor e diz que mais nenhuma outra informação será passada, que ela não pode, que todos os alunos irão descobrir no dia, para que não tenha trapaço e tudo mais. Enquanto o Eunokoji retornava ao seu dormitório com a Kei, ele estava relembrando a conversa que ele teve com o Hashimoto. A data do exame especial final foi finalmente anunciada. Os detalhes das regras ainda são desconhecidos, mas é seguro dizer que a mudança nos pontos de classe é significativa. O vencedor irá sorrir e o perdedor irá chorar. Para ser honesto, está dentro do reino da expectativa. Não importa quem ganhe, já que é um teste. No entanto, há uma possibilidade que não foi planejada originalmente. Aposta entre Sakayanagi e Ryuen, onde o perdedor será expulso independentemente dos resultados do exame. Conforme declarado nas regras do exame, não há empates, e o vencedor será anunciado. Em outras palavras, um deles irá desaparecer dessa escola no final do exame. Você poderia dizer que o objetivo que o Eunokoji tinha planejado ao entrar no terceiro ano, com todas as 4 classes ainda tendo potencial para se tornar classe A, foi especialmente frustrado. Não importa qual classe ganhe ou perca, o Eunokoji estava pronto para lidar com isso. Para aqueles que são difíceis de substituir, como Sakayanagi e Ryuen, ele estava disposto a dar uma mão a eles se estiverem em perigo de desistir. Eu realmente agi dessa forma para começar. É comum que todas as 4 classes ainda tenham um potencial de se tornar a classe A. Por sua natureza competitiva, os alunos não querem uma batalha acirrada com as outras classes. Por isso que eles fazem o seu melhor para vencer quando necessário. Como resultado, tanto o Horikita Manabo quanto o Nagumo Miyabi acabaram criando uma superioridade diante de todas as outras classes. Mesmo que não fosse esse o caso, a classe A e a classe B teriam que competir uma com a outra. A história dessa escola deveria ter sido uma repetição desse cenário. Esse plano de fundo em criar uma batalha entre as 4 classes para derrubar esse conceito certamente era um dos futuros que eu havia imaginado, mas poderia ter sido possível cancelar esse acordo com que o exame fosse colocado em ação, mas uma terceira parte não deveria interferir nos que os dois haviam combinado. Era certo que um deles estaria ausente no futuro, então o que eu deveria fazer? Tanto o Ryuen quanto a Sakayanagi têm pessoas que podem liderar suas classes de forma confiável, mas ainda assim, eles não são o suficiente para substituir o líder atual. O equilíbrio certamente será perturbado caso se torne possível manter o equilíbrio entre as 4. Mas o que devemos fazer? A decisão foi posta em espera por agora, mas terá que ser tomada até o momento em que o resultado do exame especial no final do ano letivo forem anunciados. Kei chama por Kiyotaka, que estava caminhando ao seu lado, e ela fala com uma voz baixa, perguntando o que foi. E o Eunokoji pergunta brevemente a Kei, que parece um pouco surpresa. Kei pergunta ao Eunokoji se ele estava pensando em outra coisa, e ele pede desculpa, e que ele diz que ele talvez esteja distraído, que ele estava pensando no exame especial. Não me lembro de ter demonstrado isso em minha expressão facial ou gesto, mas ela poderia ter percebido isso com sensibilidade. Em vez da habilidade individual, parece que foi um sentimento que veio por passar um período não tão curto, junto como um casal. O Eunokoji diz a Kei que isso não é algo que ele deveria estar pensando enquanto caminhava para casa juntos, e pergunta se ela está brava. Ela responde que não, mas ela pergunta se o Eunokoji vai ajudar a classe dessa vez, e ele responde que quem sabe, que ele está pensando, mas se você tiver algo a dizer, eu vou ouvir. Pareceu que ele estava escondendo seus verdadeiros sentimentos, mas voltou a sua atenção para Kei. No entanto, a Kei pareceu hesitar, dizendo que para ele não se preocupar com ela. Veja, os exames do fim do ano são muito importantes. Se você levar isso a sério, essa classe definitivamente vencerá. Se conseguimos 250 pontos de classe, podemos até nos tornar classe A, certo? A Kei responde com um sorriso e diz que é por isso que não quer atrapalhar. Claro que era óbvio que a atitude dela era nobre, mas decidi não hesitar em concordar com a sua consideração. E o Eunokoji pergunta se ele pode cancelar o encontro no final de semana, que ele vai compensar ela depois, é claro. Ela responde que tudo bem, mas você tem mesmo que cancelar? Eu gostaria de ficar com você essa semana e na próxima. O Eunokoji responde que, se possível, ele gostaria de se encontrar e conversar com os líderes da classe antes do exame. Na verdade, há várias outras pessoas que ele gostaria de entrar em contato além dos 4 líderes, mas decidiu que não precisava entrar em detalhes com ela agora.
Kei pergunta aos líderes de classe, não apenas a Horikita. Normalmente eu me concentraria em ajudar minha classe a vencer, então não é de se espantar que ela tenha pensado que ter uma conversa com a Horikita fosse o suficiente. O Wano Koji diz sobre os 4 e ele pergunta se ela não gosta que ele vai conversar com a Ichinose, não é? E ela meio que tenta, desviar, dizendo que não, mas o Wano Koji percebe que é como se ele tivesse acertado em cheio. A Kei estremeceu e entrou em gaguejo, dizendo que isso não é verdade. Quer dizer, é claro que ela não quer, mas é algo que ele precisa fazer, não é? O Wano Koji responde que é algo importante. Eu assenti em resposta, e a Kei relutamente assentiu de volta. Se tivesse algo a esconder, você podia ter contado, ou saído para encontrar ela em segredo, mas Kiyotaka pediu a permissão. A maneira como ela murmurou para si mesma pareceu sugerir algo, e a Kei diz que acredita nele. Então ela confirmou isso no sinal. Depois disso, Ayano Koji foi para o seu quarto e mandou mensagem para os líderes da classe. Todos toparam em se encontrar com Ayano, menos a Sakayanagi, porque ela vai ter muito compromisso. Mas ela aceitou em uma ligação com ele. Eu queria poder me encontrar pessoalmente, mas um telefonema não seria o problema. Respondi a Sakayanagi que concordava. Encontrar Horikita no café na tarde de sexta-feira, encontrar o Ryuen no karaokê na sexta-noite e encontrar a Ichinose em um banco no caminho da escola domingo de manhã. Telefonar para Sakayanagi no domingo à noite. Esses 4 são essenciais, mas há alguma outra coisa que quero fazer e com isso confirmei meus planos. No outro dia seguinte, no caso na sexta-feira, depois das aulas, o Ayano Koji vai para o café e encontrar a Horikita. Lá eles têm uma conversa sobre os alunos do primeiro ano, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é meio falando sobre a classificação deles e como eles estão inquietos lá no café. Depois eles falam sobre a estratégia, a Horikita fica meio querendo se o Ayano Koji tinha alguma ideia, mas como não teve nada revelado sobre o exame, o Ayano Koji também não sabia o que fazer, mas ele tinha meio que uma ideia. E ele pensou que naturalmente a Horikita seria a capitã, o Ryosuke Hirata seria um dos representantes e a Kushida também. E o Ayano Koji estava tirando dele da reta, como se ele não fosse um representante, mas é claro que isso fazia parte do plano dele. E falaram sobre outras pessoas que provavelmente iam participar, e o Ayano Koji tinha absoluta certeza que a Ichinose, o Ryuen e Sakayanagi seriam capitões de suas classes. No caso do lado da Ichinose, ele tinha certeza que o Kanzaki seria um dos representantes. E também tendo destaque ao Hatsukawa, o Hamaguchi ou o Shinuhua também são bons candidatos. Também foi citado outros nomes, como outras pessoas que iam participar do lado da Sakayanagi e do lado do Ryuen, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é uma conversa bem longa. Afinal de tudo, a Horikita queria que o Ayano Koji e o Koenji participassem, que os dois fossem representantes, que eles seriam imbaláveis. Eles não sabem se vai ter alguma coisa em questão com força ou inteligência, mas poderia ser um debate, que foi o que o Ayano Koji sugeriu. O Ayano Koji diz a Horikita que ele até aceita ser um representante. Essa parte é bem engraçada. Ela fala, está certo, você nunca iria aceitar tão facilmente. Aí a Horikita começa a falar, mas logo congelou e encarou, boquiaberta, perguntando o que ele acabou de dizer. E o Ayano Koji diz que ele aceitaria se ela quisesse. Eu digo a ela novamente, mas seu cérebro não consegue processar imediatamente e a sua boca começa a abrir e fechar. Ela pergunta se isso é sério, se ele não está de brincadeira. Ele fala que ele não contaria uma piada tão sem graça, seria um problema se ela levasse isso como uma mentira a sério. A Horikita responde que isso é verdade, mas bem, se você assumisse um papel de representante seria um grande trunfo, não só para mim, mas para a classe também. Tem certeza? A Horikita pede repetidamente para a confirmação, mas há um forte brilho em seus olhos. Eu decidi acrescentar algo importante, mesmo que isso pudesse diminuir o brilho, e ele coloca algumas condições, que como eu falei, e as condições, naturalmente, essas palavras deixaram a Horikita cautelosa. Ela pergunta quais condições são, se são difíceis ou tudo mais. Ele fala que ele não sabe. Também tem a ver se o seu orgulho vai permitir. Ela pergunta, meu orgulho, você pode me contar mais sobre isso? Mesmo que haja condições, ela parece estar muito disposta a considerar que eu me torne um representante, então prossigo. É quase certo que os líderes da classe farão o exame como capitões, que é como eu expliquei anteriormente. O Ayano Koji começa a dizer que atualmente o líder da classe é sem dúvidas a Horikita. Além disso, uma das condições para assumir o papel que eu quero é que você seja a meia guarda e eu seja o capitão. A Horikita pergunta, você o capitão? Não há necessidade de pensar muito sobre o que isso significa. Em outras palavras, se eu me tornar o capitão, alguns alunos, não só da nossa, mas também das outras classes, terão algum sentimento sobre isso. Alguns podem até pensar que você não é uma líder competente. Você está falando de forma muito branda, mas acho que você está certo. Nesse exame especial é inevitável que o aluno mais capaz da classe seja o capitão. E ele responde que sim. Então se você aceitar isso ou não, é a premissa para aceitar essa oferta. E o Ayano Koji começa a pensar que ele vai aceitar os desejos dela. Se ela tiver um,
se ela não quiser abrir mão de ser capitã nesse exame. Devo ficar feliz que ela tenha começado a ter um forte senso de liderança. Ela é capitã ou não, e o importante é deles conseguir vencer. Mas ela pergunta do porquê ele querer ser capitão. E o Enokoji responde que não, é bem mais simples do que isso. Não quero ter a chance de participar. A Horikita pergunta se o Enokoji não se importa em ter o papel de representante, mas que ele não quer lutar, isso é possível. E o Enokoji fala que é isso. E ele respondeu sem hesitar a Horikita, que fragiu a testa pensando nas consequências da minha presença entre os representantes. A Horikita começa a pensar o quão benefício isso seria se ela fizer dele o capitão. Provavelmente estaria em meia guarda, por enquanto. Não vai dar uma tarefa fácil de lutar de forma que não tem chance de participar. Isso certamente me coloca em desvantagem e reduz o número de erros que posso cometer e para vencer como meio guarda. Significa que eu tenho que reduzir os pontos de vida do meu oponente de forma rápida e precisa. Sobre a outra condição é que o Enokoji ele queria uma outra recompensa além de seu capitão. Que se a Horikita ganhasse, ele ia ajudar a turma por mais 6 meses. Mas, se precisasse do Enokoji para ganhar esse exame, ele nunca mais ajudaria a classe. Ele ia viver igual Ryuen. Ele não quer os pontos nem nada do tipo. E a Horikita, ela fica meio rígida e tudo mais. Ela fica pensativa sobre essa proposta do Enokoji, que é meio arriscado. O Enokoji promete ganhar o exame caso a Horikita perca. Mas, se ele tiver que interferir, ele não vai mais ajudar a classe. A Horikita tem amigos do lado dela. Ela vai ter que se virar com eles. O Enokoji vai viver sua vida normal, sem se envolver em nenhum tipo de exame. Ou seja, se a Horikita ganhar, o Enokoji vai continuar ajudando a classe nos próximos 6 meses do terceiro ano. A Horikita meio que diz, por que você não ajudou o ano todo? Ele diz que os outros 6 meses restantes ele vai querer viver a vida dele normal, né? Pra poder finalizar o ano da escola. Mas, se o Enokoji tiver que interferir e a Horikita perder pra Ichinose, o Enokoji vai ter que colocar sua mão na massa, garante que vai ajudar a vencer. E o cara tem a capacidade de vencer e ele vai vencer. Isso é certeza, porque, né, o nosso coach é brabo. Mas se ele fizer isso, ele não vai mais se envolver com a classe, não vai mais ajudar em exames, vai viver como Koenji. Na verdade, um pouco diferente do Koenji, porque o Koenji às vezes quer atrapalhar. O Enokoji não vai atrapalhar, mas também não vai ajudar. A Horikita pensa e depois concorda e depois ele segue o seu caminho diferente. Depois o Enokoji encontra a Haruka, né? E depois de fazer um gesto com o dedo pra poder, né, cortar a conversa e chamar outra pessoa, porque ele percebe que a Masawa tava lá também. E ela chega atrapalhando a conversa, né, dizendo que o Enokoji tava traindo a namorada dele e tudo mais. Essa cena é bem da hora. A Haruka sai dali porque a Masawa diz que queria conversar com o Enokoji e depois o Enokoji, né, diz que não queria conversar com ela nesse exato momento. A Masawa fica pagando pau pro Enokoji, meio que ela já sabe sobre as intenções dele. O Enokoji dá uma missão para a Masawa, e a Masawa concorda em obedecer o seu senpai, pra ficar de olho na Tsubasa, porque ela é meio misteriosa e ele quer mais saber sobre ela, como que ela não seja um incômodo pra ele. Mais tarde, o Enokoji se encontra com o Ryuen no karaokê, e eles têm uma troca de conversas e farpas, e depois do Enokoji dar um toque pro Ryuen, o Ryuen não tá nem aí, mesmo que ele possa perder pra Sakayanagi. E o Enokoji fica feliz depois de sair do local de não ter tomado um suco na cabeça de novo, igual o Ryuen fez no passado com ele. Mais tarde, o Enokoji se encontra com o Hashimoto, que não pretende recuar e vai ficar do lado do Ryuen e pretende ajudar a expulsar Sakayanagi, mesmo que ele não saiba sobre as regras e tudo mais sobre o próximo exame final desse ano. No outro dia seguinte, de manhã cedo, o Enokoji encontra a Ichinose no banco e ele senta lá pra conversar com ela. E depois de, deles conversarem e tudo mais, a Ichinose pergunta se a Kei sabe que o Enokoji tá se encontrando com ela, porque, eles namoram e tudo mais. E o Enokoji responde que sim. E o Enokoji pergunta pra Ichinose se ela se lembra da promessa de um ano atrás, de se encontrar nesse mesmo banco, desse mesmo lugar, nessa mesma hora. E ela fala que sim. Mais tarde de noite, o Enokoji só faltava falar com a Sakayanagi, que depois de uma ligação, meio estranha da Sakayanagi morrendo de sono, já com o pijama, que, é o que tá na thumb aí, eles conversam bastante. Mesmo a Sakayanagi ficando com sono, o Enokoji trocando a ideia com ela, e ela também não pretende recuar, e sim esmagar o Ryuen para depois enfrentar o Enokoji. Do mesmo jeito que o Ryuen quer fazer, que é esmagar a Sakayanagi para poder enfrentar o Enokoji, a Arison não quer saber e vai seguir em frente, mesmo tendo traidores do lado dela. E ela explica como ela mudou por causa do Enokoji, que o Enokoji mudou a vida dela, que ela só usava as pessoas como o Enokoji faz, mas ela começou a ter sentimentos e querer ter amigos, e ela até tem amigos, igual a Yamamura. Depois a ligação termina e o Enokoji terminou de falar com todas as pessoas que ele queria. E a gente vai parando por aqui. Me diz aí se você tá gostando desse penúltimo volume da novel, volume 12. E quem você acha que realmente vai vencer? Horikita ou Ichinose? Ou Ryuen Sakayanagi? Me responde aí. E a parte 2 e a parte 3 logo sai. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. E fui!